Amém? Vamos abrir em João 10. João 10. Ainda ouço barulhinho de folhas. É bom barulhinho de folhas. João 10. Vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Amém? Amém. A palavra diz assim: eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E eu estou pronto para morrer por elas. Amém? Amém. Queridos, em cima disso que Jesus falou, eu gostaria de fazer uma reflexão nessa manhã com vocês. Imaginar um pouquinho o que significa isso que ele disse para nós. Será que sabemos? Será que verdadeiramente sabemos? Ou melhor, será que nós temos a certeza que Jesus é a pessoa que melhor nos conhece nessa terra? Que além de ser a pessoa que melhor nos conhece, será que nós temos a certeza que Jesus é a pessoa que mais nos ama? Será que nós temos essa certeza nos nossos corações? Será que verdadeiramente nós temos isso em nossa alma? Sabe por quê, queridos? Porque se nós não tivermos essa certeza, muitas vezes a nossa fé vai ser vazia. E aí o que vai acontecer? Quando nós estamos em necessidade, nós vamos orar com muito fervor. Nós vamos orar com muita vontade. Porém, quando nós estivermos desesperados numa situação, nós vamos achar que Jesus está distante. Nós vamos ter problemas, porque as situações vão se levantar e nós não vamos ter a certeza que Jesus nos conhece e que Jesus nos ama. Nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos viver essa verdade nas nossas vidas. Eu sei que muitas vezes falar isso é muito mais fácil do que viver, mas nós precisamos aprender a viver. Nós precisamos entender que Jesus está conosco do nosso lado o tempo todo. Não é de vez em quando, não é quando nós precisamos, não é quando nós achamos, é o tempo todo, mesmo quando nós estamos desesperados. Mesmo quando nós estamos andando em alguns caminhos ruins e alguns caminhos que parecem que vão nos tragar, Jesus está ali conosco. Basta que nós clamemos que Ele estenda a mão para nós. Basta que nós pedimos a vontade dEle e Ele vem sobre nós. Mas nós temos que ter essa certeza no coração. Senão a nossa fé vai ser, como Paulo diz, levada por ventos de doutrina. A gente vai ficar balançando. Ora eu estou bem com Jesus, ora eu não estou bem com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus nos conhece. E além de nos conhecer profundamente, no mais oculto das nossas vontades, Jesus ainda nos ama de uma maneira incomensurável. Ele nos ama como não existe amor para isso. E eu estava pensando e refletindo nessa palavra, e eu descobri um salmo quando eu estava pensando nisso. Descobri não, o salmo estava lá, eu que li o salmo com outros olhos, e muitas vezes isso acontece. A gente lê e não percebe o que a gente está lendo, e uma hora cai a ficha do que a gente está lendo. E o salmo que eu vou ler, quero ler com vocês e quero refletir com vocês, é um salmo de Davi. Muito provavelmente, aí eu fui procurar um pouco a história desse salmo, muito provavelmente ele escreveu esse salmo quando ele já era rei, quando as coisas já estavam bem estabelecidas, quando ele tinha já o seu reino sob controle. E aí ele escreve esse salmo. E uma coisa interessante é que quando eu falo de Davi, a gente fala muito de Davi com relação a ser um homem segundo o coração de Deus, mas na vida de Davi eu vejo uma outra coisa. E quando eu vi esse salmo eu percebi uma outra coisa. Eu vejo a misericórdia de Deus sobre a vida de Davi. E eu vejo o amor de Deus sobre a vida de Davi como veio sobre a nossa. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus nunca erra o alvo conosco. Jesus nunca erra e nunca vai errar, como ele nunca errou com Davi. A gente sabe a história de Davi. Vocês acham que Jesus não conhecia os caminhos de Davi? Você acha que Jesus não viu o seu adultério? Não viu a sua ordem para o assassinato do marido de Betsabá? Não viu as mentiras que ele falou? Não viu todos os esquemas que ele armou? Não viu todas as desonestidades que ele criou em cima de uma história para se manter como rei? Vocês acham que Jesus não viu isso? Agora deixa eu perguntar para vocês uma coisa. A relação de Jesus com Davi mudou? Não, o que mudou foi a relação de Davi com Jesus. Não a relação de Jesus com Davi.
E quando nós pisamos na bola, quando andamos por caminhos errados, quando nós fazemos alguma coisa errada, muda a relação de Jesus conosco? Não, muda a nossa relação com Jesus. Jesus não muda, por isso que a palavra diz que é imutável. Por isso que no versículo que eu li, diz que Jesus conhece as suas ovelhas, Ele nos conhece. Amém. Ele só está esperando que nós o conhecemos. Porque a palavra diz, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Será que nós conhecemos a Jesus? Será que nós sabemos de tudo isso? Queridos, independente das falhas de Davi, Jesus não mudou a relação com ele. Independente das nossas falhas, Jesus não vai mudar a relação conosco. Faz parte da essência. Jesus está ao nosso lado, todo momento, em todo instante. Amém. Independente de nós, Ele continua do nosso lado. Amém. Sabe, queridos, é nós que muitas vezes temos dificuldade de andar ao lado de Jesus. Ou pelo pecado que nós estamos fazendo, ou muitas vezes pela vergonha que nós ficamos de nos aproximarmos dele. Não tem essa vergonha. Jesus nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós fazemos. Ele sabe o que nós pensamos. E mesmo assim Ele continua do nosso lado. Ele só está esperando a gente dizer, Jesus, me perdoa. Fica comigo. Queridos, Davi era uma pessoa como eu e como você. Muitas vezes a gente olha para os personagens bíblicos e acha que eles são personagens super-heróis, que eles têm uma coisa diferente. Eles não têm nada de diferente. A única diferença deles é que provavelmente eles buscavam mais do que nós. A única diferença deles é que eles se entregavam a Deus mais do que nós. Eles confiavam em Deus mais do que nós. Davi confiava em Deus, apesar de tudo que ele fez. Ele era um coração humano como o nosso. Ele era cheio de vontades, cheio de desejos, cheio de querer. Só que ele reconhecia uma coisa: Deus era soberano sobre a vida dele. Deus era Senhor da vida dele. E eu quero ver exatamente o Salmo 16, que Davi escreve esse Salmo 16. E nesse Salmo, ele procura passar para nós ensinamentos poderosos. Eu acho que tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso aprendizado. E ele passa um aprendizado muito grande do quanto ele confiava no Senhor. E é nesse salmo que eu quero refletir com vocês essa manhã. Quero refletir sobre os ensinamentos desse salmo e o quanto nós temos agido como Davi agiu. O quanto nós temos dado a Deus toda a glória que só Ele merece receber. Então lá no Salmo 16, no versículo 1, diz assim: guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu tenho segurança. Queridos, Davi reconhece que somente no Senhor existe segurança. Ele diz claramente isso. Ele sabe que ele só pode confiar em Deus, não existe ninguém mais que ele possa confiar. E a gente conhece a história de Davi. Cada vez que ele ia para uma batalha, para quem que ele perguntava qual era a estratégia a ser usada? Para Deus. Apesar de ele ser cercado de soldados, de generais, de valentes, a Bíblia não me diz que ele ia tomar conselho com os valentes dele. A Bíblia me diz que cada vez que ele estava de frente de um grande inimigo, ele orava ao Senhor. Aleluia. E ele buscava no Senhor a estratégia. Davi era um homem que confiava, ele sabia que tive segurança. Ele pode escrever aqui: em Ti eu tenho segurança. Porque ele sabia que isso era verdade na vida dele. Ele sabia que isso era fato na vida dele. Nós precisamos também entender que a nossa segurança tem que vir do Senhor. A nossa segurança não vem naquilo que nós temos, naquilo que nós aparentamos, naquilo que nós conquistamos. A nossa segurança vem do Senhor. E é somente nele que existe a segurança verdadeira. Jesus disse isso aos seus discípulos. Quando Jesus reúne os seus discípulos, logo depois da ceia, e começa a ensiná-los as últimas instruções, isso está lá em João 14, 15 e 16. E ele começa a dar as últimas instruções para os seus discípulos, antes da sua crucificação, antes dele ir para o Getsemane, de ser preso, e logo depois ser crucificado. Jesus vira para os seus discípulos, lá em João 14, 27, e diz assim: deixo com vocês a paz. E a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Queridos, quando a gente lê isso daqui, a gente vê que no meio de toda a tribulação,
no meio de toda a aflição, no meio de todo aquele tumulto que a gente vive, a segurança que nós precisamos é Jesus. E ele diz isso para nós. Porque quando ele diz que é para nós não termos medo, nem ficarmos aflitos, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, confie em mim. Em mim você não terá medo. Em mim você não sofrerá aflição. Em mim você terá uma paz para passar pelo meio da situação que o mundo não entende. Isso é segurança. Nós precisamos saber que em Jesus nós temos a segurança. Nós temos que entender que em Jesus nós temos toda a segurança que nós precisamos. Nós precisamos confiar. E como é que eu busco essa segurança em Jesus? Com relacionamento. Davi pôde dizer, em ti eu tenho segurança, porque ele tinha relacionamento com Deus. Ele se relacionava com o Senhor. Ele buscava o Senhor. E não era só na hora de aflição, ele buscava o Senhor em todo o tempo. Queridos, nós precisamos buscar Jesus em todo o tempo. Porque quanto mais nós buscamos, mais nós vamos obter, ou vamos ter a segurança que nós precisamos. Porque mais ele vai se revelar. A palavra diz que quanto nós mais buscamos, mais ele se revela. E quanto mais ele se revela, mais a segurança que a gente espera vem sobre as nossas vidas. E o Salmo continua lá no versículo 2. Eu disse a Deus o Senhor, tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Queridos, quando nós temos a certeza que Deus é a nossa segurança, que o Senhor é a nossa segurança, quando nós temos dentro de nós as verdades do reino, sabe o que acontece? Nós começamos a entender que tudo que nós temos de bom vem de Deus. É Deus que nos dá as coisas. Tudo que nós temos vem do Senhor. Não adianta nós fugirmos dessa verdade. Muitas vezes nós podemos até num momento de uma vitória muito grande dizer, puxa vida, eu consegui. Deixa eu dizer uma coisa, nós não conseguimos. Deus permitiu que a gente conseguisse. Essa é a verdade sobre as nossas vidas. É isso que Davi está escrevendo aqui. Ele está dizendo assim, tudo o que eu tenho vem do Senhor. Será que nós somos capazes de dizer isso? Será que nós todos os dias conseguimos dizer, sem o Senhor eu não faço nada? Tudo o que é de bom na minha vida vem de ti. Será que nós conseguimos dizer isso com ousadia? Será, queridos, que nós conseguimos ser transformados na nossa vida, a ponto de nós darmos glória ao Senhor sobre tudo que acontece? Ou será que ainda nós confundimos? E muitas vezes nós trazemos para nós as vitórias como nossas. E aí nós confundimos a presença de Deus na nossa vida. E aí nós damos vazão, sabe ao quê? Ao que nós queremos. Não foi Deus que conseguiu, fui eu que consegui. Afinal de contas, eu sou bom, eu estudo, eu trabalho, eu acordo cedo, eu faço as coisas. E Deus, onde está essa história? Nós temos que tomar cuidado, queridos, senão nós começamos a anular Deus nas nossas vidas. Senão nós começamos a tirar Deus de frente de todas as coisas. Um dia, os discípulos olham para Jesus e dizem assim, Jesus, puxa que bonito, o Senhor todo dia à noite vai orar, o Senhor todo dia à noite fica no monte orando, a gente não vê, a gente nunca foi junto. O que o Senhor tanto fala no monte, o que o Senhor tanto ora? Aí Jesus fala assim, eu vou ensinar vocês a orar. Vocês querem aprender a orar? Eu vou ensinar a orar. E lá em Mateus 6, no versículo 9 e 10, olha o que ele diz. Ele diz assim, portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam que teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita nos céus. Queridos, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Quando nós damos a Ele a glória e a honra que Ele merece, Ele cumpre sobre nós as promessas. Quando nós buscamos o Senhor, Ele se revela. Quando nós andamos na presença do Senhor, Ele anda à nossa frente. Nós precisamos entender como Davi, que ele dizia, tudo que eu tenho de bom vem do Senhor. Aprenda a glorificar pelas pequenas vitórias. Aprenda a glorificar pelas coisas assim pequenininhas que às vezes Deus dá. Porque quando nós glorificamos nas pequenas, sabe o que acontece? Ele nos põe sobre as grandes. A palavra diz isso. Sobre as pequenas você me glorificou, sobre as grandes eu te colocarei.
Nós precisamos começar a andar passo a passo com Deus, termos a segurança que Ele é o nosso Senhor e ter a segurança que tudo que é de bom vem dEle. Mas Davi continua escrevendo o Salmo, ele diz assim no versículo 3, como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus, o meu maior prazer é estar na companhia delas. Interessante, porque agora ele muda, ele vem dizendo que a segurança vem de Deus, que tudo que bom é de Deus, mas ele diz, sabe demais, como é bom estar com os irmãos, como é bom estar com pessoas que glorificam a Deus, como é bom estar com pessoas que sabem o que eu estou falando, que entendem o que eu estou falando, pessoas com as quais eu posso abrir o meu coração, pessoas com as quais eu posso falar daquilo que dói no meu coração. Sabe por que ele escreve isso, querido? Porque nós temos que entender o seguinte, e o próprio Jesus fala isso, depois nós vamos ler, nós não fomos feitos para viver fora do mundo, mas nós temos que ter cuidado no mundo. Por que temos que ter cuidado no mundo? Porque se alguma coisa dói no nosso coração, se uma aflição de alma vem sobre nós, e nós vamos confidenciar isso a alguém que não acredita nos valores e princípios que nós acreditamos, provavelmente os conselhos que nós vamos ouvir são os mais díspares possíveis. E muito provavelmente são conselhos totalmente fora da palavra do Senhor. Quantas vezes aconselhando casais que estavam em situações ruins, eu e minha esposa, e a gente ouvia de casais que antes de buscarem, de querem se convertir, de buscarem um aconselhamento cristão, estiveram em psicólogos, e ouviram de psicólogos. Ué, essa situação é essa, está insustentável? Se separe e vai viver tua vida. Vai buscar o que é bom para você. Vai ser feliz. Como se a felicidade fosse isso. Como se a felicidade fosse fazer o que te dá na sua cabeça. Como se a felicidade fosse abandonar anos e anos de um casamento para simplesmente viver a sua vida, a sua vontade. Vocês perceberam que quando o seu, o nosso, o eu começa a entrar na nossa vida, a gente sai da presença do Senhor? Quem não é mais Deus? É o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu gosto, é o que eu quero fazer, é o que me dá prazer. E Deus, onde fica nisso? Por isso que Davi fala, nós temos que estar com pessoas que professem essa fé. Porque quando nós precisarmos de apoio, quando nós precisarmos de ajuda, nós vamos encontrar uma âncora. Nós não vamos encontrar conselhos que agradam o nosso coração. Porque Jesus nunca esteve preocupado em agradar o nosso coração. Jesus está preocupado que a gente viva a vida eterna com Ele. Há uma diferença muito grande. E muitas vezes, quando nós só queremos o que o nosso coração quer, nós nos tornamos mimados. Nós nos tornamos pessoas chatas. Eu só quero o que é meu. E Jesus está dizendo, mas eu quero o que é meu para você. Você tem que entender o que eu quero. E ele diz isso. Jesus, quando faz a oração sacerdotal, ele clama pelas nossas vidas. Ele sabia que no mundo nós teríamos aflições, ele sabia o que nós passaríamos no mundo. E ele pede a Deus que nos guarde. Não que nos tire do mundo, mas que nos guarde do mal. Mas nós também temos que saber nos guardar. Lá em João 17, do versículo 14 a 20, Jesus diz assim, e no começo, ele está falando dos discípulos. Ele diz assim, eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. E olha o que ele diz no versículo 20. Ele diz assim, não peço somente por eles. Então tudo que Jesus falou acima, que os livre do maligno, que os fortaleça na presença de Deus. Agora ele diz assim, não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles. Somos nós, queridos. Então tudo que Jesus está orando acima pelos discípulos vale para nós. Porque ele está dizendo aqui, eu também oro por aqueles que vão acreditar, somos nós. E ele está dizendo a Deus, ele está clamando a Deus, olha, essas pessoas que creem em mim não são do mundo, eles vão bater de frente contra a estrutura do mundo. Então guarde-os, proteja-os do maligno. Eles são teus filhos, assim como eu sou teu filho. Nós precisamos entender, queridos,
Jesus pediu por todos nós. Davi sabia a importância de, no meio da aflição, no meio da necessidade, ele poder conversar com pessoas que professavam a mesma fé. Porque ele ia encontrar princípios e valores. Ele ia encontrar pessoas que trariam uma palavra de Deus na vida dele, não pessoas que dariam qualquer conselho. Por isso que ele diz isso. E lá no versículo 4 ele diz assim, e olha que interessante: aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmo. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Davi reconhece a importância de nós ficarmos distantes de pessoas que confrontam Deus, de pessoas que são hipócritas, de pessoas que são falsas, de pessoas que ora estão com o pé numa canoa, ora estão com o pé em outra canoa, porque eles sabem que essas pessoas só destroem a vida de outras. Porque você muitas vezes, essas pessoas, e vocês já perceberam que essas pessoas são muitas vezes sedutoras, na mentira elas iludem muita gente. Por isso que Davi fala, eu não vou ficar perto delas, porque senão essa ilusão que elas criam pode contaminar. O próprio Paulo fala isso para Timóteo. Virá tempos em que pessoas falarão da palavra e levarão muitos a se desviarem. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque essas pessoas, via de regra, são sedutoras e começam a tentar atrair para o caminho delas. É isso que Davi está dizendo. Só que ele diz o seguinte, no final essas pessoas sofrem, porque elas são vazias. Elas não têm uma alma preenchida, sempre está faltando alguma coisa. Ou essas pessoas estão correndo atrás de algo, sempre correndo atrás de algo, porque elas nunca encontram a plenitude, elas nunca param. E Davi está dizendo, não fique perto, e mais ainda ele diz assim, não faça parte dos rituais que elas participam, não se contamine com os rituais que elas fazem, não se contamine com o tipo de coisa que elas falam e praticam, porque às vezes a gente, para querer agradar, às vezes a gente tolera algumas coisas. Tome cuidado com o que a gente tolera. Porque uma pequena tolerância pode amanhã depois virar uma distorção muito grande naquilo que a gente crê. O que tem, afinal de contas, só fazer isso? Tem muita coisa. Porque Deus é zeloso da sua palavra. Deus zela por aquilo que Ele fala. É óbvio, querido, que eu não estou falando que a gente deve ficar longe de todo mundo, que a gente deve nos afastar. Não, porque a nossa verdade, nem devemos ter a nossa verdade como os judeus tiveram no Antigo Testamento, de guardar Deus numa caixinha. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, não vamos nos misturar, mas vamos clamar a Deus pela vida dessas pessoas. Vamos buscar em Deus estratégia, se é para nós falarmos com essas pessoas sobre o que elas estão fazendo. Mas é falar com a sabedoria que vem de Deus, é falar com a sabedoria embaixo de oração, embaixo de buscar ao Senhor o que eu devo falar, que horas eu devo falar e como eu devo falar. Mas para isso eu não preciso me misturar com essas pessoas. E também não preciso ofendê-las, eu posso respeitá-las como pessoas. Eu posso não concordar com o que elas fazem, mas eu devo respeitá-las como pessoas. O que eu não devo é participar do que elas fazem, nem me deixar contaminar pelo que elas fazem. É o que Davi está dizendo para nós. Sabe quem vai nos capacitar da hora certa de nós falarmos e do que nós falarmos? O Espírito Santo. Por isso que nós temos que buscar a todo momento, nós temos que ter ouvido para isso, nós temos que estar preparados para isso. E Davi continua. Lá no versículo 5 e 6 ele diz assim, Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. De novo, Davi reconhece que o Senhor controla tudo. Davi reconhece que as bênçãos que vêm do Senhor são maravilhosas. Que as bênçãos que vêm do Senhor só agradam a vida dele. Em Provérbios 10, 22 tem uma passagem muito interessante que diz assim, a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristeza e preocupações. Vocês já perceberam quando uma pessoa que não tem Deus ganha alguma coisa muito grande? A pessoa fica, agora sim que a minha vida vai ficar uma coisa, porque agora eu tenho que me preocupar, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que me preocupar com isso, vou ter que me preocupar com aquilo. Já perceberam que quando alguém é cristão e recebe uma grande bênção, isso traz paz ao nosso coração? Independente do tamanho da bênção, onde Deus te colocou, você fica com paz.
Você não está muito preocupado se alguém vem para te tirar, se alguém vem para te pegar, se alguém vem para te roubar. Você não fica preocupado, porque você sabe que aquilo veio do Senhor. O que você vai fazer é viver a plenitude do que o Senhor te deu, com paz. Por isso que as bênçãos do Senhor não causam dores. Por isso que as bênçãos do Senhor não trazem confusão no nosso coração. E nós precisamos entender isso. Quando nós temos a certeza que a bênção veio de Deus, isso traz paz para nós. Ganhei um carro novo, eu não vou, porque eu sei que foi o Senhor que deu, só podia ter sido o Senhor que deu aquele carro da forma que ele veio. Eu não vou ficar preocupado se eu vou ser assaltado, se vão bater, se vão isso, se vão aquilo, que veio do Senhor. E se acontecer, glória a Deus, foi o Senhor que deu, o Senhor vai providenciar outro melhor se acontecer alguma coisa. Queridos, é a certeza que Deus é conosco. Aleluia. Isso é a certeza que Deus está no mover da nossa vida, no comando da nossa vida. Aleluia. E quando Davi escreve isso, ele reconhecia isso. A gente precisa aprender isso. A gente precisa ler mais, a gente precisa entender mais, a gente precisa amadurecer mais na palavra. E ele continua no versículo 7, ele diz assim: eu louvo a Deus o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Queridos, olha, ele confiava tanto no Senhor que ele dormindo ouvia a voz de Deus. Ele dormindo, ele chegava para Deus e dizia: Deus, estou com um problema, isso está difícil de ser resolvido, isso está complicado, mas eu vou dormir. Ele também, quando escreve o Salmo 4, acho que foi ele que escreveu, se eu não me engano, ele diz assim: em paz me deito, a cabeça no meu travesseiro e logo pego no sono. Se não foi Salmo de Davi, me perdoe, mas eu acho que o 4 é de Davi também. Então, 4 é de Davi. Então veja, ele mesmo disse o seguinte: eu durmo, eu estou cheio de preocupação, eu estou cheio de problema para amanhã, mas sabe o que eu faço? Eu durmo, Fernando. Eu ponho minha cabeça no travesseiro e durmo. Sabe por que eu durmo? E aí ele diz aqui no Salmo 16, sabe por que eu durmo? Porque ele diz assim, ó: ele é meu conselheiro mesmo de noite. Amém. Então eu não vou perder minha noite de sono preocupado com o amanhã. Eu vou deitar e dormir, porque durante a noite ele vai me dar estratégia do que eu faço amanhã. Eu vou acordar de manhã cedo e vou falar: já sei o que eu vou fazer hoje. Aquele problema eu sei como resolver. Vocês percebem como é alguém que está na presença do Senhor? E sabe o que eu acho bacana nisso? Nesse versículo? Porque provavelmente, a gente sabe que Davi tinha muitos filhos. Provavelmente Davi falava isso para os filhos. Provavelmente Davi reunia os filhos e contava para eles isso. E falava: Deus me diz durante a noite o que eu tenho que saber. Deus me dá a providência. Eu não creio que todos os filhos acreditaram. Acho que alguns diziam: meu pai é meio louco em falar um negócio desse. Mas o que me agrada e o que eu leio aqui é que teve um filho, que pelo menos um filho ouviu ele. Salomão ouviu ele. Salomão pode ter feito o contrário, pode ter começado uma boa vida com Deus, pode ter feito uma oração maravilhosa, Deus o abençoou, pode no final da vida dele ter se frustrado com tudo que ele fez, pode ter escrito Eclesiastes, a gente vê um Salomão realmente triste demais pelo que ele fez na vida dele, triste demais pelo quanto ele abandonou o Senhor, mas uma coisa eu sei: Salomão ouviu isso de Davi. E como é que eu sei isso? Porque Salomão escreve o Salmo 127. O Salmo 127 é de Salomão. E lá no versículo 2 do Salmo 27, ele escreve o seguinte: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que amam, mesmo quando eles estão dormindo. Ele ouviu Davi falar para ele. Ele ouviu Davi dizer: quando eu tenho um problema, eu deito e durmo em paz. E no dia seguinte Deus me dá a estratégia. Provavelmente Salomão, quando escreve o Salmo 127, ele escreve porque ele experimentou isso. Ele provavelmente deve ter um dia deitado e falado: estou com muitas preocupações do reino, não sei o que eu vou fazer. Meu pai dizia que quando ele estava assim, ele deitava e dormia, e pedia a Deus a direção, e dormia em paz. Vou fazer a mesma coisa. E aí a experiência de Salomão, baseado no que ele ouviu de Davi, fez com que ele escrevesse Salmo 127. E no finalzinho ele diz: porque Deus dá sustento aos que ama, mesmo dormindo. Queridos, a gente tem que confiar nisso. Não é só uma pessoa que está dizendo isso na Bíblia, 2 pessoas já disseram.
Então não perca suas horas de sono em desespero, não perca suas horas de sono no que você vai fazer amanhã. Sabe por quê? Porque alguém que não dorme, no dia seguinte está com a mente confusa, tua mente está cansada, tua mente está num turbilhão. Sabe como é que você vai enfrentar os problemas do dia seguinte? Num turbilhão. E sabe como é que você enfrenta os problemas num turbilhão? Você não enfrenta, porque você não consegue parar para refletir, você não consegue ouvir a Deus. O que Ele está ensinando aqui para nós é: calma, sossega a sua alma, não perca o teu sono, deixa a tua mente no dia seguinte estar descansada na presença do Senhor. Mas ele continua o salmo, lá no versículo 8 e 9: estou certo que o Senhor está sempre comigo, Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto seguro. Queridos, quando eu leio isso, eu falo: puxa, Davi conhecia mesmo a Deus, né? Davi sabia quem era Deus, e mais, ele sabia quem ele era na presença de Deus. Porque alguém escrever isso, para mim é uma ousadia. Vocês podem interpretar de outra forma, mas para mim é uma ousadia. Alguém vem fazer um hino de glória ao Senhor, como é esse Salmo 16, e no meio do Salmo ele diz assim: eu, um ser mortal, me sinto seguro na mão desse Deus. Ele está dizendo: eu conheço Deus. Olha a ousadia dele. Ele diz assim: eu conheço Deus, eu tenho certeza quem Ele é. Eu tenho certeza de todo o amor que Ele tem por mim. Eu tenho certeza de tudo que eu já passei e Ele me livrou. Eu tenho certeza de tudo que eu fiz de errado e mesmo assim Ele me perdoou. E hoje eu posso estar na presença dEle. E Ele é um ser divino. Ele é um ser no qual não existe nenhuma resquício do que nós temos. E Ele é o Senhor soberano de todas as coisas. E mesmo assim, eu sendo mortal, esse Deus me ama, esse Deus cuida de mim, esse Deus está junto comigo. Queridos, será que nós temos essa ousadia? Será que nós temos essa ousadia de dizer: Senhor, eu sou mortal, eu sou cheio de erros, eu sou cheio de quereres, eu sou cheio de pensamentos, mas mesmo eu sendo assim, eu sei quem é o Senhor na minha vida. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está todos os dias junto comigo, eu sei que apesar de quem eu sou, o Senhor não se afasta de mim, sou eu que ando ao lado do Senhor, sou eu que ando para longe do Senhor, mas a hora que eu quiser voltar, o Senhor me recebe de braços abertos. Será que nós temos essa consciência? Será que nós sabemos que Jesus está ao nosso lado todos os dias? Não, tem dia que eu não sinto Jesus do meu lado. Não, hoje eu não senti Jesus. Desculpa, então você não leu a palavra. Porque Jesus ao seu lado não é uma questão de sentimento, é uma questão de promessa. Ele disse: eu estarei contigo. E se vocês duvidam, está escrito lá em Mateus 28, 18 e 20. Ele diz assim: então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo, façam que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Queridos, não é algum dia, não é o dia que eu acho, não é o dia que eu sinto, é todos os dias. Então o dia que você achar que você está sozinho, para, respira fundo, dobra o teu joelho e ora: Senhor, me perdoa. É só um machismo meu, eu não estou só, o Senhor está comigo. E eu vou me levantar desta oração, e com o Senhor ao meu lado, eu vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar, porque eu sei que lá na frente eu terei vitória, porque o Senhor é comigo. Amém. Ele é conosco, queridos. Davi sabia disso. Ele escreve para que a gente aprenda. Lá no versículo 10 ele diz assim: porque tu, ó Deus, me protege do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Quando a gente olha isso daqui, deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. Davi foi um profeta usado por Deus, porque em muitos dos salmos ele fala de Jesus. Em alguns estudos, este versículo específico, ele está falando da morte e ressurreição de Jesus. Então essa é uma parte messiânica do Salmo 16, onde ele remete ao Messias. Porém, nós também podemos tirar isso daqui como contexto do Salmo, daquilo que Davi está dizendo.
É claro que Jesus foi protegido por Deus, é claro que se nós olharmos esse versículo 10, a gente vê a figura de Jesus nesse versículo. Mas tragam isso para o contexto do que Davi está escrevendo. Sabe o que Davi está escrevendo aqui? Ele está dizendo assim ao Senhor, ele está dizendo: Senhor, eu creio que no fim da minha vida, o Senhor não vai me deixar descer ao inferno. Sabe por que eu falo inferno? Porque a palavra dita para o mundo dos mortos, onde nós lemos nessa tradução, no original é Seol, ou é Hades, que quer significar inferno. Então Davi, numa ousadia muito grande, ele está dizendo a Deus nesse salmo: Senhor, eu sei que eu tenho uma vida eterna com o Senhor. Eu sei que o Senhor não vai deixar com que eu desça ao mundo dos mortos, ao inferno, porque o Senhor tem promessas para mim, e tem promessas de vida melhor. Tem uma outra tradução desse versículo que diz assim: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que teu santo veja a corrupção. Davi está sendo ousado de novo. Ele está dizendo: eu creio na vida eterna com o Senhor. Eu creio que o Senhor tem um lugar melhor para mim. E eu sei que com tudo que eu fiz, mesmo tendo feito tudo aquilo que eu fiz, o meu futuro, por me arrepender e por crer no Senhor, é estar ao lado do Senhor pela eternidade. E ele não diz isso só nesse salmo. Vocês lembram quando ele está orando pelo bebê de Betsabá, que estava com uma doença e que foi condenado à morte, que a gente sabia, porque Deus disse que a criança iria morrer, e ele fica em jejum durante 7 dias, orando e jejuando pela criança, e quando a criança morre, que eu acho que essa passagem é interessante, porque mostra o medo dos serviçais de Davi, dos servos de Davi, em chegar para ele dar notícia. Davi, a criança morreu. Nossa, olha que falar isso para ele, o cara está 7 dias ali jejuando, o cara vai matar um lá que falar que a criança morreu. E a hora que chegam para ele e dizem assim: a criança morreu, Davi. Diz que ele se levanta, vira para todo mundo e diz assim: tragam a minha roupa, tragam água para mim, me lavar, e tragam comida porque eu preciso comer. E aí todo mundo fica espantado. E vira para ele: mas Davi, até agora você estava no pó e de repente você levanta nessa tranquilidade. Aí ele diz uma coisa importantíssima que mostra que isso daqui era o que ele acreditava. Ele diz assim: para onde ela foi, eu não posso ir agora, mas depois eu vou encontrá-la. Ele sabia que a criança estava na mão de Deus. Como ele diz aqui, esse Deus não vai deixar que a minha alma fique no inferno. Esse Deus tem um poder para mim lá na frente, Ele tem uma vida nova para mim lá na frente, Ele tem a eternidade com Ele lá na frente. Queridos, isso é uma ousadia que nós temos que ter. Nós temos que olhar e dizer: eu não sou deste mundo, eu sou passageiro e peregrino nesse mundo, a minha vida é eterna. Eu só estou andando nesse mundo, para quem então eu estou andando nesse mundo? Para que a minha vida seja de testemunho para aqueles que precisam conhecer a esse Deus. Porque um dia eu também não acreditei nisso. Um dia eu também não acreditava nisso. Eu achava que a Bíblia era conto da carochinha, eu achava que a Bíblia era coisa de fanático, eu achava que a Bíblia era coisa de alguém que andava com ela embaixo do braço. Mas não, ela é palavra de vida. Ela é palavra de vida e vida em abundância. É vida em abundância aqui, porque ela nos ensina valores, nos ensina princípios, nos ensina como viver como pessoas nessa terra, como seres humanos nessa terra. E nos dá a promessa de uma vida eterna. É isso que Davi está dizendo, ele tinha certeza da vida eterna. Ele tinha certeza que a vida dele aqui era passageira, mas que havia um futuro maior. E ele termina esse salmo lá no versículo 11, dizendo assim: tu me mostra o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Olha como ele termina o salmo. Ele termina glorificando novamente ao Senhor. Como ele começou dizendo: em ti eu tenho confiança, agora ele termina dizendo: tu me enches de alegria e me dá felicidade para sempre. Queridos, Davi sabia que a alegria do Senhor não era naquilo que ele tinha, mas era naquilo que ele, não naquilo que ele tinha fisicamente, de coisas materiais, mas é aquilo que ele tinha da presença do Senhor na vida dele. E quando nós olhamos a vida de Davi, porque aí todo mundo fala: mas é fácil escrever quando você é rei, quando você está num palácio, quando você está cercado de coisas boas. Mas Davi nunca mudou a forma de se relacionar com o Senhor, mesmo quando ele era perseguido por Saul no deserto. Mesmo quando ele vivia em cavernas, mesmo quando ele vivia perseguido, ele sempre glorificou o Senhor, ele sempre entendeu que era muito melhor Deus ao lado dele do que qualquer outra coisa. Queridos, é isso que ele está dizendo aqui. Davi confiava em Deus, Davi sabia quem era Deus. É isso que a gente precisava saber, é isso que a gente precisa saber.
Nós precisamos ter essa confiança na nossa vida. Amém. Nós precisamos saber que Deus nos ama e está conosco. Nós precisamos entender que Jesus é a pessoa que mais nos conhece e é a pessoa que mais nos ama. Então não adianta a gente esconder as coisas de Jesus, não adianta a gente querer tentar nos afastar, porque a palavra diz, tem um salmo que diz: se eu subir ao alto do monte, Ele está lá, mas se eu descer na mais profunda caverna, Ele também está lá. Então não adianta a gente se esconder, queridos. Jesus nos conhece, mesmo quando estamos pisando na bola. Jesus está olhando e está falando: não faz. E muitas vezes a gente ouve esse não faz, né? Muitas vezes a gente ouve e fala assim: pisei na bola. Sabe o que é bom na palavra? É que Ele diz que se a gente se arrepender, Ele está ao nosso lado. E Ele ainda diz que os nossos pecados Ele não lembra mais. Esse é o amor de Deus sobre as nossas vidas. É isso que Davi nos ensina nesse salmo. Eu, quando li esse salmo, eu falei: Deus, que presente que é esse salmo. Eu vou pegar esse salmo e colocar na parede e ler ele todo dia. Esse salmo é exemplo de tudo que nós devemos fazer como cristãos. Esse salmo dá uma relação de tudo aquilo que nós devemos fazer todos os dias. Confiar, saber que Ele é presente, não nos misturarmos em rituais que não são nossos, buscar aconselhamento com pessoas que são da palavra, glorificar a Deus em todo instante, reconhecer que Deus é soberano sobre as nossas vidas, reconhecer que se temos algo de bom veio dEle. Olha o que esse salmo fala para nós. E encerrando, queridos, eu queria perguntar: como anda seu relacionamento com Deus? O que falta para você chegar nesse nível que está Davi? O que falta para você confiar tanto em Deus ao ponto de dizer, como Davi diz: tudo que é de bom vem dEle, tudo que eu tenho vem dEle, toda segurança que eu espero vem dEle. Eu queria te desafiar hoje de manhã. Queria te desafiar a você orar, a você buscar, a você dizer ao Senhor: Senhor, eu não consigo, Senhor, está difícil, Senhor, algumas coisas me impedem, e quem sabe o que impedem são vocês. E que vocês tenham a ousadia de colocar verdadeiramente o que te impede. Deus já sabe. Eu acho gozado muitas vezes quando a gente às vezes vira e fala assim: não, eu não vou falar isso para Deus, porque isso é muito ruim de falar para Deus. Deus já sabe. Ele só está esperando você falar. Fale. Porque quando a gente fala o princípio da cura, Ele pode agir e vai lhe dizer: filho, filha, que bom que você falou. Quando você fala, cai a consciência em você de quem você é. Agora eu posso te agir. Agora vem cá que eu vou te abraçar. E você vai sentir o meu abraço, que eu vou transformar na tua vida. Faça isso na ousadia essa manhã. Busque ao Senhor. Entenda que Ele é a pessoa que mais te conhece. Não esconda nada dEle. E deixa Ele tratar o teu coração. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele te levar para um novo estágio na presença dEle. Amém? Podemos orar.